Fala, turma. Bom, hoje vamos tratar de um assunto de extrema relevância aí para o pessoal do CFCs, tá? Das autoescolas. Fique até o final que esse assunto é muito importante para vocês, tá? Vai ter ligação direta com a questão da fiscalização, com a questão dos relatórios da fiscalização, como você faz a apresentação daquelas justificativas, daquelas defesas administrativas, tá? Eu sei que o Detran está intensificando a sua fiscalização. Inclusive, recentemente, fez uma mega operação aqui na cidade, né, passando em vários CFCs, e bem criteriosa. Posso até fazer um outro vídeo comentando os pontos que realmente eles estão pegando forte, tá bom? Mas o assunto de hoje é Sistema Integrado de Fiscalização, aquele tal do SISFIN, tá? Que é aquele sistema que não funciona, exatamente, aquele sistema que não funciona por onde você tem que mandar a sua justificativa. Então fica até o final do vídeo que eu vou falar um pouco sobre isso e como resolver essa questão, tá? Antes, mais uma vez, preciso pedir para que vocês compartilhem esse vídeo com o maior número de pessoas que você conhece, que tem interesse, obviamente, nesse assunto, no assunto das autoescolas, tá? Eu só trago esse tipo de conteúdo, é um conteúdo extremamente importante, relevante, atual, tá? Eu trabalho nessa área, como vocês já sabem, aqueles que não me conhecem, há mais de 20 anos. Então eu vivo essa área como advogado e como empresário também de CFCs, né? Então eu sei exatamente todos os aspectos legais e também os aspectos operacionais do negócio, das autoescolas. Então isso me dá uma tranquilidade para falar com vocês sobre essas coisas que vem acontecendo, tudo que acontece no mundo das autoescolas. Então, se não é inscrito, já se inscreve, ativa a notificação aí, compartilha, deixa seu comentário que é muito importante e a gente vai cada vez mais tentar produzir material atual e de relevância para vocês, tá bom? Bom, então vamos lá, vamos logo pro vídeo. Eu vou abrir a tela do computador aqui para mostrar para vocês o que eu estou falando, tá? Então, esse sistema aqui, ó, vamos lá. Esse sistema aqui é o SISFIN. Vamos abrir aqui. Tá aqui. Então, esse sistema é o sistema de fiscalização integrado. É um sistema que, quando o Detran vai lá na sua autoescola, faz uma notificação, né, verifica alguma coisa irregular. Eu fiz um vídeo recentemente falando sobre uma fiscalização do Detran, onde ele colocou que não tinha tabela de preços lá no CFC, né? E aí ele deu para o CFC 10 dias, chegou a notificação por e-mail, dizendo que ele tinha 10 dias para apresentar a sua justificativa do porquê não tinha uma tabela de preços lá na recepção. Quem viu o vídeo lembra que eu falei que na verdade a tabela estava lá, né? Só que o Detran não conseguiu, o fiscal não conseguiu identificar a tabela de preços, também não perguntou para ninguém onde é que ela estava, e aí acabou fazendo a notificação. Ela estava lá na parede, só que ele não viu. Enfim, ele também não perguntou, né, se tinha ou não, simplesmente colocou não tem. E aí, tudo bem. Essa questão fática não é o caso agora. A questão agora é a seguinte: deu 10 dias para o CFC justificar o motivo e mandou que ele fizesse nesse sistema aqui, no SISFIN. Ocorre que esse sistema, como eu vou mostrar para vocês aqui, ele não funciona direito. Então, manda colocar ali o CPF e uma senha, né, criar aqui uma senha, ou então no próprio e-mail ele já fala que é para usar uma determinada senha com o CPF do proprietário ou do diretor. O CFC colocou o CPF de todo mundo lá, colocou a senha que falou, entrou em contato, mandou saque, falou com o diretor da unidade, fez de tudo e não conseguiu acessar esse sistema de fiscalização. Um sistema completamente inoperante, completamente problemático, a trava-língua, problemático, tá? Então, qual é a solução para isso então, Alex? O que eu faço se eu não consigo fazer essa defesa? Bom, certa vez eu precisei apresentar uma defesa mesmo num processo administrativo e tinha que ser nesse sistema de fiscalização. Porque assim, ó, quando recebe essa notificação, normalmente o Detran tem dado esse prazo de 10 dias para que você justifique aquele problema antes da instauração de um processo administrativo. Ou seja, antes, de fato, de abrir ali, de iniciar um processo administrativo.
Com base na justificativa, enfim, nos critérios que só Deus sabe quais eles utilizam, ele arquiva ou ele instaura um processo administrativo, dependendo da penalidade que é prevista para aquela infração que você cometeu. Então, nesse caso, o CFC precisava apresentar uma justificativa e não conseguia acessar o Sisfin. Né? O que eu fiz? Né? Aí, como advogado, mandei um e-mail, né, particular ali, institucional, um e-mail meu para o núcleo de processo administrativo em São Paulo, né, até porque toda a comunicação que eu fazia em todos os processos administrativos era diretamente por esse e-mail, então eu tinha esse e-mail de acesso, mandei falando que que aquele CFC não estava conseguindo fazer a defesa dele, anexei a defesa, coloquei todos os pontos ali que tinham que ser colocados no e-mail e mandei para eles, e falei o seguinte, que como um processo administrativo ele não prevê uma forma específica, né, de se defender, e como é garantido a todos pela própria Constituição Federal, né, o direito ao contraditório e à ampla defesa, que não importa o meio que o CFC esteja apresentando a sua defesa, desde que ele apresente de forma tempestiva, ou seja, desde que ele apresente dentro do prazo que foi estipulado. A forma que ele vai apresentar não importa se é pelo Sisfin, se é por carta, se é por e-mail, se é em mãos, ele está se defendendo. E cercear esse direito de defesa do CFC é inconstitucional. Logo, se eles não aceitassem a defesa por e-mail, obviamente isso seria judicializado. Mas, para minha surpresa, rapidamente eu recebi um e-mail dizendo defesa aceita. Né? O núcleo de fiscalização lá mandou para mim que tinha recebido a defesa daquele CFC. Pois bem, recentemente tive uma outra situação onde eu não tive essa resposta. Estou aguardando ainda, mas também fiz da mesma forma. Mas agora o Detran já percebeu essa deficiência nesse sistema dele aqui, né, nesse Sisfin, e o que ele está fazendo? Ele abriu aqui, aí eu vou mostrar para vocês, vamos voltar lá para a tela, tá? Deixa só eu fechar aqui, vou mostrar para vocês, e agora percebendo essa deficiência, ele agora está fazendo diferente. Eu vou entrar aqui, agora eu vou entrar ali no SEI, tá? Vocês já sabem que é o Sistema Eletrônico de Informações, né? É outro sistema que o Detran também utiliza. Eu creio que esse Sisfin seja descontinuado, tá? Então, provavelmente vai parar de utilizar. Não presta, né? Não funciona. Cafezinho. Então, você vai entrar aqui no SEI, ó. Você pode filtrar por Detran aqui, mas também não precisa. Só você ir descendo ali que ele vai achar. Até porque não, você filtra ali, demora mais do que rolar para baixo aqui. Então, vamos lá. Ó, você vai descer aqui. Vai descendo, vai descendo. Tá aqui, ó, para delegados, ó. Apresentar informações ou regularizações solicitadas pelo Detran. Vou clicar aqui para vocês verem. Aí aqui, ó, resposta à notificação do Detran. Caso o pedido seja em nome de outra pessoa, anexe a procuração reconhecida em cartório na versão digital, assinada com certificado digital, gratuita e disponível para Se for apresentado para advogado, não precisa. Documentos emitidos por entidade de classe deverão ser anexados. Tá? Então, se eu for apresentar uma defesa, a procuração pode ser assinatura simples mesmo e eu junto a minha identidade, não vai ter problema. Mas se você for fazer sua própria defesa, você não precisa também, obviamente, de procuração. Se outra pessoa que não seja advogado for fazer a sua defesa, você vai precisar dessa procuração aí, tá? E essa defesa, então, como diz, ó, apresentar informações ou regularizações solicitadas. Então, quando chega agora, você não precisa mais ir lá no Sisfin. Você já vem direto aqui no SEI, tá? Coloca aqui, né, que você está fazendo uma informação de regularização, alguma coisa desse tipo. Aí você vai clicar aqui, né? Vai abrir, ó, eu, fulano de tal, papapá, número de identificação no Detran, quando houver, aí você coloca lá, ou sai, né? Qualificado acima, ou procurador, se for procurador. Processo administrativo, se tiver, vem por meio desse, solicitar informações sobre a regularidade do agente delegado abaixo, anexar a autorização própria do responsável, papapá. Gozado, né? Porque o requerimento está falando uma coisa e aqui está falando outra. Aí, ó, carteira de ordem aqui, ó, pede a carteira de ordem, pede a procuração. Mas aqui é informações, então não vamos nesse campo aqui. Vamos num outro
processo lá. Vamos lá. Aquele ali eu entendi agora. É se eu quiser informações sobre aquele processo. Então eu peço informação, verifico a situação do processo e depois eu vou enviar. É que aqui está falando uma coisa na frente, só que quando você entra lá está falando outra, né? Então não é solicitar informações. Aqui, ó. Apresentar, ó. Encaminhamento da defesa prévia em processo administrativo após a citação. Também não seria porque não é uma citação, né? O correto seria apresentar informações aqui. Você está apresentando, só que quando você clica aqui o requerimento fala solicitar, né? Solicitar informações. E aqui está apresentar informações. Quer dizer, mais uma coisa que eu não tinha visto, acabei de descobrir isso com vocês. Mas tudo bem. Em qual eu iria? Apresentar recurso em processo administrativo. Não é recurso, porque recurso seria uma segunda instância já. Os documentos abaixo, aqui fala a mesma coisa, ó. Vamos ver o que diz o requerimento? Tá? Ó. Eu, papapá, vem por meio desse requerer a juntada da defesa prévia ao processo administrativo acima qualificado. Bom, ainda não existe processo administrativo, né? Sancionatório. Ainda não existe, porque ainda você recebeu uma notificação, tá? Mas, tudo bem. Vamos olhar o terceiro ali para ver qual que se enquadraria melhor. A ideia, né, desse vídeo era eu mostrar diretamente o requerimento, mas confesso para vocês que eu li essa primeira parte, né, que fala qual é o documento, e para mim estava tranquilo. Só que agora, ao clicar, eu percebo que não está como deveria, né? Acessar o processo sancionatório, que não é, ou relatório, destina-se à solicitação de acesso aos relatórios, à apuração preliminar e processo. Após a concessão do acesso, será possível a inclusão de documentos referentes ao expediente. Então, talvez seja esse, que aí você pede o processo, a apuração preliminar e o relatório, e está dizendo que após você vai ser liberado para... Aqui, ó. Destina-se à solicitação de acesso aos relatórios de fiscalização. Esse provavelmente seja a melhor opção, tá? Então é a primeira opção lá. Após a concessão do acesso, será possível a inclusão de documentos diretamente no expediente solicitado. Caso o pedido seja em nome de outra pessoa, tal. Tudo bem, vamos ler o que diz aqui no requerimento. Vamos lá. Está aqui. Venho por meio de solicitar acesso ao processo ser informado e declaro ciência de quanto à responsabilidade, me comprometendo a apresentar qualquer documento adicional. O acesso ao processo sem permitirá ao requerente a juntar documentos diretamente ao processo. Então é isso aqui, tá? Então, pessoal, assim como tudo, né, que acontece, vamos voltar para cá, assim como tudo que acontece no Detran não tem uma divulgação, né? Não tem uma divulgação, não tem um treinamento, não tem uma explicação, não tem nada para o credenciado. Então, o credenciado que se vira e vai descobrindo os caminhos dele. Nós temos aqui, então, essas três opções aqui. Alex, qual a opção? Ó, essas três aqui, ó. Acessar processo sancionatório, de apuração preliminar ao relatório, apresentar defesa prévia, apresentar informações ou regularizações. No meu ponto de vista, seria a terceira opção, porque nós ainda estamos apresentando regularização, né? Não existe ainda um processo administrativo, tanto que na notificação, quando existia, é outra situação, mas normalmente vem dizendo: apresente a justificativa sob pena de instaurar um processo administrativo. Então não existe o processo. Então, no meu ponto de vista, essa primeira não seria, essa segunda não seria. Eu apresentaria essa daqui ou a primeira. A segunda, nunca, né? Porque está falando de defesa prévia de processo administrativo. Ainda não existe processo. Então seria a primeira ou a terceira opção ali que vocês estão vendo aqui na tela, tá? Bom, Alex, como é que você sabe? Será que é isso mesmo? Não sei. Não sei se é isso mesmo. Não tem como saber, né? Você só vai saber quando você fizer. Então, recebeu essa notificação, faz ali. Inclusive, aquele requerimento é completamente editável, então você coloca que recebeu a notificação, tal, põe o número, tal, e coloca lá a sua justificativa. Na pior das hipóteses, eles vão dar um despacho dizendo para você utilizar um outro caminho, né? Mas pelo menos, pessoal, entendam qual é o intuito desse vídeo. Não importa se o requerimento é um ou se o requerimento é outro. O que importa é que você, dentro do seu prazo, enviou para o Detran a defesa. Isso que importa. Porque
Ele aceitando ou não aceitando o meio pelo qual você apresentou essa defesa, ela foi apresentada. E a partir do momento que a defesa é apresentada, como o processo administrativo ele não tem forma específica, como os processos judiciais, por exemplo. Processo judicial, você vai fazer uma ação, por exemplo, de uso capião, tem um processo específico para você seguir no Código de Processo Civil. Você tem que seguir aquele caminho daquela forma para não haver ali uma preclusão, para que você não perca o direito de ação. Então, existe um caminho certo a ser seguido. Já no processo administrativo não existe forma. Obviamente que o Detran ele cria mecanismos para que facilite o gerenciamento dele, mas esse mecanismo tem que funcionar e no que parece não está funcionando. Nesse sentido, sem orientação, sem definição em uma norma por qual caminho você deve apresentar sua defesa, não existe. Então o Detran, se ele colocar em alguma norma o caminho a ser seguido é tal, tal, tal. Agora ele cria um sistema, como foi o Sisfin lá, um sistema inoperante, um sistema que não funciona, e aí te obriga a apresentar uma defesa lá, você não consegue. Você manda por e-mail e você se defendeu, tá? Qualquer coisa que ocorra, né, posterior a isso, um bloqueio, qualquer coisa, vai ser completamente irregular e na justiça você vai ter que reverter isso, tá? Caso isso aconteça, porque você apresentou a sua defesa. Então, gravem isso. O importante é que você apresente a sua defesa. Não fique sem se defender porque não conseguiu acessar o Sisfin. Tá? Aí sim você vai ter problema se você ficar sem se defender, falando, eu não consegui entrar. Não, não importa, não conseguiu, manda de outro jeito. Manda por e-mail, manda para o diretor da unidade, manda por aqui pelo SEI, manda pelo GRCP, manda por qualquer canal. Qualquer canal. O importante é você enviar essa defesa. Bom, eu espero que esse vídeo tenha ficado claro para vocês com relação a ter que enviar essa justificativa, tá? Talvez a questão aqui do SEI não ter um procedimento tão concreto é o de menos. Escolhe qualquer um daqueles 3 lá, não me importa, desde que você coloque uma documentação complementar lá, digitada no Word da sua defesa ou da sua justificativa, para que aquilo seja protocolado e seja demonstrado num eventual problema futuro lá, que você fez a sua defesa dentro dos 10 dias que ele deu. Isso é o mais importante do vídeo inteiro, tá bom? Bom, espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez vou pedir para vocês aí se inscreverem no canal, ativar o sininho para receber notificação e compartilhar esse vídeo com o pessoal aí que tem interesse nesse assunto das autoescolas, tá? E também deixa comentário aí, deixa sugestão de pauta para mim, o que vocês querem que a gente converse. Vamos conversar de outras coisas também, tá? Eu vou conversando daquilo que eu vou vendo no dia a dia que vai acontecendo. Mas caso vocês tenham um assunto específico também, Alex, fala um pouquinho sobre tal coisa, eu anoto tudo isso, eu respondo e na medida do possível eu faço um vídeo, tá bom? Bom, até a próxima então, até mais.